Bom, vamos lá, eu sou o Gabriel Bessa, sou de Santos, sou da equipe do BESC e vamos mudar um pouquinho. Agora eu vou falar um pouquinho de princípios e conceitos. E eu sei que todo mundo aqui já passou por vários congressos, já discutiu bastante endoscopia, já tem uns 2 anos que o pessoal está me conhecendo na base da endoscopia. Então vamos falar um pouquinho de técnicas avançadas. Agora a gente vai falar um pouquinho de o que seria o limite de uma endoscopia. Então vou falar alguns casos. Bom, uma mulher de 54 anos com uma cervicobraquialgia direita, vocês vão ver que eu sou bem direto, tá? De forte intensidade, VAS cervical 10, do braço direito 8. Realizou o tratamento, não deu certo, principalmente raiz C7 e C8 à direita, no exame físico. Bom, tá aqui o nosso exame. Essa aqui é a imagem da ressonância, que a gente pode ver ali, tem uma hérnia migrada. E aí vamos ver então o axial. Bom, tá aqui a imagem axial da migração, tudo bem documentado. Ela é uma hérnia já centrolateral, né? E aí vem aquela dúvida, será que cabe endoscopia nisso? Hoje alguém faria endoscopia, Drummond? Vai, né? Quem faria endoscopia? Então, vamos lá. Essa aqui seria a correlação, né, das nossas imagens. Via anterior, via posterior, endoscopia, não endoscopia, corpectomia, pega a broca, entra com o microscópio, drila a parte posterior do corpo. Tudo é possível, tá? Mas aqui a gente está para falar um pouquinho de endoscopia e eu vou mostrar um pouquinho. Das opções de tratamento, aqui nós utilizamos, né, que foi que eu fiz esse caso, foi fazer por endoscopia. Aqui é a região da endoscopia cervical, aqui é o Marcos, eu não tirei o áudio porque o Marcos está me zoando, que ele falou, você vai conseguir, não vai conseguir, vai ficar tetra, não vai, e aí vai pegar tudo, vai tirar tudo, não vai, e a gente fica se zoando. Vamos lá. Aqui é um pouquinho, o que acontece, aqui eu usei a tesoura, aqui eu já dissequei, vocês vão ver que eu entrei um pouco mais, eu entrei fora do local habitual, e com a tesoura aberta eu consigo acessar, quando você consegue abri-la, você vai para a região central. Então você tem que conhecer muito bem o seu material, ou seja, aquilo da aula do mudo, sapato 37, sua técnica, como que você está com a sua técnica, você conhece o instrumental, você tem princípios e conceitos na cirurgia de coluna, se você souber utilizá-los, utilizar a sua técnica, você vê o que você faz melhor. Bom, aqui a imagem final da descompressão, podem ver que eu foquei mais no local da migração. Depois eu giro a câmera, consigo olhar a região mais cranial, que é a região da axila da raiz, que é onde eu tirei o resto do fragmento. E aí todo mundo fica, pô, tem imagem pós? Vamos ver se tem uma imagem pós-operatória, para a gente poder comparar. Imagem pós-operatória. Aqui a gente fez uma reconstrução 3D por tomografia. Normalmente, quando você quer descomprimir a região do forame, a gente entra mais lateral. Nesse caso não era meu intuito era buscar a migração, então eu peguei um pouco mais de lâmina. Quando a gente vem aqui no pós-operatório, está aqui a imagem pós-operatória praticamente em menos de 24 horas, a paciente ainda estava internada, que eu queria fazer a imagem, porque senão, normalmente nós damos alta com 6 horas de pós-operatório. Alguém pode estar falando, pô, mas ele fez o corte num local não habitual, não foi no mesmo local que ele colocou a hérnia. Tá bom. Vamos mostrar aqui o axial, aquela imagem do soro por onde foi o tratamento, por onde a gente realizou. E como eu sei que sempre tem alguém com dúvida, vamos rodar o vídeo, né? A gente roda o vídeo. Houve uma melhora completa do quadro, inclusive da força motora da paciente. Lógico que nós realizamos sempre o raio-x e a tomografia para ver que nesse caso a hérnia não estava calcificada. Então aí realmente não resta dúvida de que foi retirado o fragmento. Isso em menos do que... Isso aqui foi uma tomografia, uma ressonância em menos de 10 horas. Bom, como eu sempre falo, quem já está acostumado comigo, sempre princípios e conceitos em cirurgia da coluna. É isso que o pessoal acaba esquecendo, pega uma mesma técnica e utiliza para tudo. E o mudo sempre fala, sapato 37. Aqui ó, o corte no axial. Então isso aqui é um pouco do avançado. O pessoal tem um pouco do gostinho do que seria uma endoscopia avançada. Aqui um pouco, um outro caso rapidinho, uma mulher de 73 anos, com a lombocetalgia esquerda, com sintomas de claudicação neurogênica há 6 anos, com piora progressiva nos últimos 2 anos. Realizou o tratamento com tudo, ozônio, bloqueio, fez tudo, não deu certo. Ao exame físico, ela tinha uma alteração principalmente da raiz de L5 à esquerda, uma força motora grau 4, VAS lombar 10, VAS na perna 10 e All-Stipré 96. Bom, aí vem o pessoal, essa dor lombar é sinal de instabilidade, não é sinal de instabilidade, e aí? Mas vamos ver um pouco do tamanho da paciente.
A paciente, como disse aquela hora, Drummond, essa é grandinha. E aí vamos ver um pouco das imagens do que nós estamos falando. Raio-X, pode ver que o raio-X tem até dificuldade para penetrar todas as alterações degenerativas pertinentes do caso. Sempre nós fazemos a imagem flexão e extensão. Isso é uma coisa que nós podemos discutir muito com relação ao que é ou que não é instabilidade, o que a gente já fez ou não fez com endoscopia e artrodesou ou não. Então a gente já pode ver ali que na região do recesso tem fragmentos de osso, tudo isso é degenerativo, tá? Legal é que quando vai fazendo bloqueio, vai formando um monte de fibrose, um monte de aderência e só vai dificultando a técnica. Então a cara do Drummond, ficou boa, Drummond, tinha que bater uma foto agora aí que você já imaginou, né? Vai dar um pouco de trabalho. Então vocês podem imaginar, se alguém quiser falar alguma coisa com relação do que faria, fica à vontade. Alguém imaginou o quanto trabalho pode dar isso? Aberto, pela frente, por trás, aquele disco de baixo L5-S1 ninguém falou nada, também está degenerado. E aí? Face o quê? Bom, no meu caso eu tenho um pouquinho de experiência com endoscopia e acreditei na técnica, discutimos e foi para endoscopia. Bom, opções de tratamento são diversas, cada um escolhe a técnica que quiser, contanto que o paciente fique bom. Tá aqui, aquela paciente grandinha. Janela, para que janela? Não tem janela. Se não tem janela vai precisar de broca. Só para o pessoal ter uma ideia, essa imagem do tamanho da dificuldade. Pode ver até que os espinhosos eles se tocam. E aqui seria a imagem final. Vamos começar dessa forma, para depois ver a imagem de que foi a cirurgia. Imagem final, a descompressão do canal. Aqui é a região do recesso, principalmente, completamente descomprimido, a raiz de L5 totalmente livre. O Juliano estava no dia dessa cirurgia, ele viu que me deu um pouquinho de trabalho. Potencial melhorou significativamente. Nos casos de cervical e estenose e torácica, a gente utiliza potencial neurofisiológico. E aqui, imagem pré e pós. Então aqui nós podemos mostrar imagens de tomografia do pré e pós-operatório. Pode reparar que o corte, a altura do pedículo, para ninguém ficar falando, senão eu coloco a imagem de novo do vídeo rodando inteiro. A imagem pré e pós-operatória com a descompressão e a retirada de todos aqueles fragmentos ósseos que estavam comprimindo. Bom, pós-operatório, ela evoluiu com dor lombar 0, dor na perna 2 e um Alstre de 36 no terceiro dia pós-operatório. Ela recebeu alta com 6 horas após o procedimento cirúrgico. E aí fica aquelas discussões eternas, o que é instabilidade, dor lombar é ou não instabilidade. De novo, a gente está aqui para mostrar um pouquinho de casos avançados de endoscopia. E aí fica aquela pergunta, qual que é o limite? O limite para mim sempre está em princípios e conceitos. Se você souber o que está fazendo, vai dar certo.